Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo e mais uma vez para que nós, juntamente com você, vamos falar um pouco sobre as lições das escolas bíblicas dominicais. Estamos falando nesse trimestre sobre as promessas de Deus. O subtítulo fala assim: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel. Fiel é o que prometeu. Meus irmãos, como todos nós já sabemos, estamos ao longo aí dessas gravações, dessas lições, falando sobre promessas de Deus ao longo do tempo. Falamos já sobre promessas que estão contidas no Antigo Testamento, cujas o seu cumprimento se dá no Novo Testamento também. Amém? E estamos falando também promessas ao longo também de toda a história da igreja. E hoje nós vamos falar especificamente sobre promessas em relação a pais e a filhos, que é o nosso título da nossa lição de número 9. Você é nosso convidado, né, Salomão, para compartilhar, para interagir conosco, para realmente fazer com que esse canal atinja e alcance vidas para o Senhor Jesus, porque esse é o nosso propósito, glorificar o nome do Senhor Jesus e também alcançar vidas, edificar vidas para a glória do nome dele. Meus queridos, o nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim, aquele versículo muito conhecido, até por quem não é cristão: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui o apóstolo Paulo dando ênfase àquilo que foi dito ainda lá na antiguidade, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, honrar pai e mãe primeiramente, é um mandamento. E esse mandamento traz consigo uma promessa de prolongar os dias daquele que honra a seu pai e a sua mãe nessa terra. Então, se você quer ter uma vida longeva, né, falando assim, uma longevidade de dias, se você honrar o seu pai e a sua mãe, biblicamente falando, você tem essa promessa para você. Amém? Verdade prática diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Então, por mais que existam desafios, por mais que existam situações que não sejam tão agradáveis assim, o relacionamento de pais e filhos tem que ser de bênção e também tem que ser de proteção. Tudo debaixo da mão poderosíssima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico, só que antes é necessário, meu querido professor, que você faça a leitura bíblica em classe, ok? Na íntegra com seus alunos, porque aqui é a base da lição. Toda a lição é extraída aqui dessa leitura bíblica em classe que está no livro de Salmos e está na carta de Paulo aos Efésios, ok? Salmo 127, do 3 ao 5 e Efésios do 6, do 1 ao 4. Então você vai fazer essa leitura na íntegra e já vai, dessa leitura, você vai extrair várias situações, vários princípios para nortear a sua aula no domingo. Amém? Nossa introdução fala assim, veja só. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação, primeiro, de confiança, segundo, de proteção dentro do contexto da família. No lugar em que podemos usufruir dessas bênçãos de Deus, que é o seio realmente da família. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Porém, meus amados irmãos, veja só, para que a bênção de Deus possa realmente ser estabelecida num contexto familiar, num contexto de pais e filhos, Deus tem que ser o centro dessa relação. A partir do momento que Deus é o centro da relação da família,
A partir do momento que Cristo realmente é o diretor desse relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, a bênção do Senhor ali está estabelecida. Não tenha dúvida, a partir do momento que nós colocamos Deus como diretor realmente real, verdadeiro, e ficamos nessa submissão real e verdadeira do senhorio de Cristo dentro do contexto da nossa família, ok? É inevitável que as bênçãos de Deus, Salomão, nos alcance e alcance todo o contexto familiar que nós estamos ali inseridos. Amém. Antes da gente começar também a entrar já no primeiro tópico da lição, eu peço que você curta o vídeo, não esqueça disso não, é importante. O YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai propagando mais para outras pessoas assistirem essa palavra de Deus sendo ensinada aqui, tópico por tópico, item por item, explicado para que os irmãos consigam transmitir uma boa aula. O primeiro tópico da lição tem como tema o relacionamento bíblico entre pais e filhos. A gente vai tratar sobre esse relacionamento entre pais e filhos. E o primeiro ponto tem como tema pais e filhos. A leitura bíblica em classe é importante porque vai tratar justamente do Salmo 127 agora, certo? E o salmista ele nos traz ensinamentos que ele diz assim em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Olha só como o salmista, o Salmo 127, versículo 3, vai falar muito bem sobre isso. Herança do Senhor e galardão. E o salmista ainda vai dizer mais, ele diz mais, que eles são como flecha na mão do valente. Quer dizer, eles são, ou seja, são úteis, importantes, para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. São pessoas importantes para os pais e também para a sociedade. Por isso que são bênção dos céus. Em outras palavras, ele diz assim: por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Quando o pai ele ensina bem o seu filho, ele transmite a mensagem de Deus, e esse filho passa a viver as promessas de Deus, passa a viver obedecendo ao seu pai dentro dos preceitos da palavra do Senhor, eles são bênção, não só em casa, mas também para a sociedade. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, quer dizer, estão sobre a responsabilidade dos pais a educação deles. Não é o Estado, não é ninguém. A responsabilidade da educação dos filhos está sobre os pais. Os pais têm que ser bons educadores, têm que transmitir a mensagem de educação também pautada na palavra do Senhor. A gente vai ver ao longo da lição características de pais que ensinam correto os seus filhos para ser herança do Senhor. Outra coisa, assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais, a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja representada nestes tempos difíceis. Então, em outras palavras, quando os filhos são bem ensinados, eles são herança do Senhor, são bênção de Deus, mas também vai representar a Deus aqui na terra. Vão ser pessoas que vão estar dentro da vontade do Senhor, dentro da pauta do ensinamento do Senhor. Por isso que o tema é pais e filhos unidos na vontade do Senhor, irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso segundo subtópico, que vai falar sobre a promessa contida dentro do mandamento honrar pai e mãe. Primeiramente, temos esse mandamento, ok? Essa determinação divina de honra a pai e a mãe. E dentro desse mandamento, nós temos uma bênção para aquele que cumpre esse mandamento. Ou seja, para o filho que atenta para esse mandamento, ele será abençoado com longos dias aqui na terra, meus queridos. Então, o nosso autor, pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele dá ênfase agora nesse subtópico sobre essa promessa. Ele diz que o apóstolo Paulo ele remonta ao quinto mandamento que foi dito
por Deus ainda, entregue a Moisés por Deus, naquele momento em que ele entrega ali os 10 mandamentos para Moisés. Então, ele faz essa promessa, ok? Para que os filhos honrem aos seus pais, assim fazendo, eles terão uma vida mais longa e, consequentemente, entendo que é uma vida mais feliz. Por quê? Porque houve obediência ao Senhor. E todas as vezes que o ser humano obedece aos mandamentos divinos, ele tem uma vida feliz. A felicidade na vida passa diretamente pela obediência aos mandamentos de Deus. E aqui, meus queridos, nosso autor, como eu já disse, dá ênfase a essa questão da bênção de longos dias, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Você veja que o desonrar pais e mães levam a catástrofe em suas vidas, na vida do filho. Não é à toa, Salomão, que a gente vê aí muitos e muitos, milhares de jovens. Quantos e quantos jovens no Brasil têm a sua vida ceifada, ainda na tenra idade, ainda na adolescência, ainda no início da sua juventude, porque resolvem desonrar pais e mães. Porque andam por caminhos que os pais e as mães não orientam, porque não dão ouvidos à voz de pai e de mãe. Tem, infelizmente, aqui veja esse cumprimento, né, desse mandamento agora de uma forma bem clara. Muitos e muitos, infelizmente, jovens do Brasil têm a sua vida ceifada de maneira ainda muito prematura porque resolvem desonrar pais e mães. E a Bíblia diz que nós só colheremos aquilo que um dia nós plantamos. Então, se eu planto desonra em relação ao meu pai e à minha mãe, eu vou colher um fruto que é extremamente amargoso, que é realmente a diminuição dos meus dias na terra. Outro aspecto interessante aqui desse mandamento, dessa palavra, está lá em Efésios, é que quando eu honro ao meu pai e à minha mãe, eu estou cumprindo a palavra de Deus. E se eu cumpro a palavra de Deus, eu também estou honrando o próprio Deus. Verdade. Veja o que acontece. A partir do momento que eu honro meu pai e minha mãe, eu cumpro a palavra do Senhor e eu honro aquele que instituiu a sua própria palavra. Bênçãos vão vir para a minha vida, inevitavelmente. Porém, se eu faço o contrário, pode ter certeza que as consequências muito, mas muito ruins também vou colher nessa terra. Então, honre, meus jovens, você está assistindo esse programa agora, honre o seu pai e a sua mãe, obedeça-os, para que você possa ter longos dias nessa terra de maneira bem feliz. O terceiro ponto, ainda do primeiro tópico, tem como tema mandamentos e bênçãos para os pais. Esses mandamentos e as bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, eles não devem provocar a ira dos filhos. Inclusive Efésios capítulo 6, versículo 4, que está na leitura bíblica em classe, ele fala muito sobre isso. Versículo 4 diz assim: vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestai no Senhor. Admoestai, ensinar no Senhor. Passar os ensinamentos do Senhor. Então, é um assunto importante que devemos tratar com os filhos, porque os filhos devem honrar os pais, respeitar os pais, mas também os pais não podem provocar a ira aos vossos filhos. Ele disse assim: é verdade que não é fácil criar os filhos, com certeza, principalmente nos dias de hoje, secularizado de uma tal maneira, o relativismo que toma conta das escolas, onde qualquer segmento que você for, existe o relativismo. As pessoas estão implantando, ensinando a cada dia.
e os nossos jovens, se estiverem preparados para enfrentar isso aí, vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Ele tem que aprender a lidar com os filhos. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente os quais pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Quer dizer, quando há esse ambiente de união, de amor, de respeito mútuo entre os pais para com os filhos para com os pais, então aquele ambiente gostoso de se viver é uma família que foi estabilizada pelo poder de Deus, construída por Deus. Então, quando há essa união, há uma perfeita harmonia. Mas quando quebra essa harmonia, há um desconforto geral dentro de uma casa. Por isso os filhos são bênção para os pais, e este para os filhos. Lá no Salmo 128, muito conhecido nos cultos de família, o versículo 3 e o versículo 4 diz assim, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, esse temor ao Senhor, principalmente entre os cônjuges, entre o pai e a mãe, que foi construiu a família. Quando há esse temor ao Senhor, sim, há uma família bem estruturada, não é isso, Moisés? Exatamente. Bem estruturada no Senhor. Não tem como dar errado. O inimigo não vai ter entrada nessa casa. Assim, nós vemos a nossa família como um presente de Deus, e ao mesmo tempo ensinamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que deles não se desviem. Quando a gente anda no temor do Senhor, a gente ensina também os nossos filhos também a andar no temor do Senhor. Eles não vão se desviar na presença do Senhor. Então, com isso concluímos o primeiro tópico. Diz assim, os filhos são herança do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e com temor, Moisés. Amém, meus irmãos. Concluímos nosso primeiro tópico da nossa lição. Vamos entrar agora no nosso segundo tópico, que tem um título geral que fala assim, o cuidado dos pais com os filhos. Então, se no primeiro tópico nós vimos a responsabilidade dos filhos em relação aos pais, no sentido de honrá-los, de obedecê-los, nós vamos ver agora aqui a responsabilidade dos pais em conduzir os seus filhos segundo a palavra de Deus. Então, o nosso primeiro subtópico, diz assim, cultivando o ensino da palavra de Deus. Então, esta é a grande responsabilidade dos pais, cultivar o ensino da palavra de Deus na vida dos seus filhos. O nosso autor aqui deixa claro que a palavra de Deus, ela é a base para uma vida bem estruturada, espiritual, emocional, psicológica, em todos os aspectos da nossa vida. A palavra de Deus, ela é a grande base que dá realmente uma sustentação, uma estrutura que todos nós precisamos para a condução da nossa vida social. E com os nossos filhos também não é diferente. Então essa, Salomão, é a grande responsabilidade que todos os pais têm realmente para com os seus filhos, de conduzi-los para a casa do Senhor, para que eles possam aprender mais e mais da palavra de Deus. E o nosso autor deixa claro aqui que o pai tem que incentivar o filho a ir à escola bíblica dominical, que o pai tem que incentivar, quando eu falo pai, no sentido geral, os pais, tem que incentivar os seus filhos a virem para os cultos de ensino, para as reuniões de jovens, para que ele possa estar inserido nesse contexto realmente, em que a palavra de Deus é o grande norte. Salomão colocou uma coisa aqui muito interessante sobre o relativismo que existe em todas as esferas sociais. É impossível que o relativismo ele não exista. Ele existe. Porém, nós como cristãos, nós temos uma só regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. E essa o relativismo não pode atingir.
mas eu só vou ter base, segurança, firmeza para enfrentar essa questão aí que me impõe, que a sociedade me impõe, se mesmo eu tiver na minha vida a palavra de Deus como base aqui. É bem estruturado na palavra do Senhor. Então, meu querido pai, minha querida mãe, é nossa, é sua responsabilidade incentivar o seu filho a viver segundo a palavra de Deus. A gente está vendo sobre o cuidado dos pais com os filhos. A gente viu sobre cultivando o ensino da palavra de Deus, foi com o professor Isaías. Olha só que sequência maravilhosa. O segundo ponto é prioridade na vida familiar. Qual é a prioridade que a família e o pai ele deve ter? Será que ele deve buscar o seu bem comum e esquecer a sua esposa? Ou buscar qualquer outra coisa que não esteja de acordo com a palavra do Senhor? Então, essa prioridade que o autor da lição, tirada da palavra do Senhor, vai nos ensinar segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Olha que essa proposta que o autor fala aqui, dá uns exemplos lá em 1 Timóteo 3, versículo 2, o versículo 4 e o 12, são candidatos ao ministério, mas também não quer dizer que pode ser também para o pai e uma mãe, entendeu? Que são os que administram a família. É evidente que Deus esperava que todos os pais cristãos também tenha a devido cuidado e atenção com a sua família. Quando os pais botam qualquer outra coisa de prioridade, esquece seus filhos, ele está alterando a ordem do Senhor. Aí por isso que a causa de muitas famílias vinha a ser destruídas. O inimigo ele anda ao nosso derredor procurando tragar toda a família, porque foi constituída por Deus lá no Éden. E deixa o homem, a sua casa e sua mãe, se unirá à sua mulher. A união do esposo com a sua esposa foi obra do Senhor. A família foi que Deus foi que construiu. Então, tudo que Deus construiu, tudo que Deus fez, o inimigo quer destruir. Enquanto ele não destruir a família, ele não sossega. Certo? Ele diz assim, mas, por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Olha só o que ele bota aqui, veja só, o autor. O cônjuge, que é em primeiro lugar, segundo, os filhos, e depois a igreja local. Isso é uma ordem que não deve ser alterada. Mas tem muitas pessoas que alteram essa ordem, aí coloca a sua vida pessoal, a sua vida financeira em primeiro plano. Não, eu tenho que procurar um emprego bom, então eu vou abandonar minha filha, meus filhos, a minha esposa tomar conta. Então não é isso aí. Por isso que tem muitas famílias que estão destruídas. Então, primeiro, certo? Primeiro o cônjuge, a família. Cuide da sua família. Depois os filhos e depois a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida, bem estabelecida, bem unida. É isso que forma uma igreja bem construída. Quer dizer, a gente está vendo aqui prioridades na vida familiar, meus amigos. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro subtópico desse segundo tópico, né? Que estamos falando sobre o cuidado dos pais com os filhos, ok? Então, nessa sequência desse cuidado dos pais com os filhos, nós vamos ver a questão da disciplina que o pai tem que ter para com seus filhos, os pais têm que ter para com seus filhos, e a fórmula de estímulo aos filhos dentro dessa questão disciplinar. Então, o nosso autor aqui, que aliás vale a ênfase aqui, é especialista na área de ensino em relação à família. Então, ele está falando daquilo que ele realmente entende, que realmente ele passou muito e muito tempo aí se debruçando, né, nos estudos, e tem muita propriedade, mas muita propriedade para falar sobre esse tema, né? O pastor Elinaldo Renovado de Lima, que
graças a Deus é um potiguar, é um grande potiguar, e foi até ontem, digamos assim, o nosso pastor do nosso campo aqui de Parnamirim, a Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim. Tivemos essa grande honra de termos por mais de 20 anos, quase 30 anos, o nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é uma referência internacional como pastor nosso aqui, né? E ele nos presenteia aqui com essa pincelada sobre esse assunto da família, né, Salomão? Verdade. Né? E Salomão já trouxe aqui a questão da prioridade familiar. O nosso pastor, inclusive, ele dá muita ênfase a isso, né? Porque deixa muito bem claro que a igreja é formada por famílias estruturadas. Ponto. Então, se a família é estruturada, logo a igreja também vai ter realmente uma vida bem estruturada. Mas entrando aqui mesmo na questão da disciplina, ele fala que sim, o pai e a mãe, os pais, têm que disciplinar os seus filhos, corrigi-los, chamar atenção, dar ênfase mesmo a essa questão da disciplina. Porém, ele também diz que essa disciplina tem que existir baseada no amor. Então, a disciplina, apenas pela disciplina, ela não pode ser realizada, mas sim a disciplina pelo amor, demonstrando ao seu filho que aquele momento de disciplina, de correção, de chamada de atenção, é porque o pai, a mãe o amam e querem o crescimento dele em todos os aspectos da vida. Ele diz que o carinho demonstrado mesmo com afago, com abraço, com beijo aos seus filhos, né? Momentos de lazer, momentos de recreação, momentos de estar perto, junto realmente, os pais com os filhos, tem que existir para que o filho ele siga essa questão disciplinar, não por uma mera obrigação, mas porque também ama os seus pais. Então, quando o amor ele é a base da disciplina, tudo corre de maneira muito, mas muito natural nesse relacionamento entre pais e entre filhos, ok? Como nós vimos, existe um mandamento para os filhos honrar os seus pais, mas nós também acabamos de ver aqui que existe uma obrigação, Salomão, dos pais para os seus filhos, né, em não suscitar, como disse, foi aqui passado pelo nosso professor Salomão, como diz também lá em Efésios, pelo próprio apóstolo Paulo, não suscitar a ira, né, do filho. Como é que eu posso disciplinar a meu filho sem suscitar a sua ira? Disciplinando-o em amor. Quando nós disciplinamos nosso filho em amor, a ira dele não vai ser suscitada, mas ele vai entender que aquilo é para o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. Salomão. Amém. A sinopse desse segundo tópico diz assim: os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os seus filhos é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. A importância também do culto, o culto na família é importante também para que os ensinos seja passado para os nossos filhos. O terceiro tópico da lição tem como tema bênçãos, pais e filhos. Bênção para posteridade. Esse é o primeiro ponto do terceiro tópico. A lição diz assim: há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Inclusive em Isaías, vemos uma promessa derramada do Espírito Santo, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Isaías. Está em Isaías capítulo 44, versículo 3 e o versículo número 3 e 4. Em Joel também fala muito bem sobre isso. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha só que maravilha. Em Atos dos Apóstolos também, o apóstolo Pedro também diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o vosso Senhor, chamar. Isso é a promessa que está ligada a cada um que está na presença do Senhor. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos, que é imersa no Espírito Santo, é você mergulhar no sobrenatural de Deus,
Você está submerso, mergulhado na vontade do Senhor. Ele diz aqui mais que há promessas de bênçãos espirituais sem medida para os nossos filhos desfrutarem da presença de Deus, certo? Há uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, devemos orar para que os nossos filhos alcancem essas promessas. E nos dias de hoje, parece que está cada dia mais, está cada dia mais difícil demais. Parece que o celular, a mídia, o fácil acesso à internet está desviando a atenção e o interesse dos nossos filhos, também não só dos nossos filhos, mas também de buscar a presença do Senhor, buscar os ensinamentos do Senhor. Por isso que precisamos buscar trazer os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, para que eles tenham na sua cabeça que há bênção sim para a posteridade que esperam aqueles que andam na presença do Senhor. Amém, meus irmãos. Estamos agora no nosso segundo subtópico desse terceiro tópico, que já vamos finalizar a nossa lição. Diz assim: família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então, nosso autor aqui deixa claro, meus irmãos, que tem que ser criado dentro do seu familiar um ambiente em que os filhos possam ser edificados na palavra de Deus. Como eu posso fazer isso, meu professor? Você tem que trazer o reino de Deus para dentro da sua casa. Ok? O pai e a mãe têm essa responsabilidade de tornar o seio familiar ali um momento, um local onde realmente, como o Salomão já expressou aqui, onde o Espírito Santo possa habitar ali. Porque onde o Espírito Santo está, o reino de Deus está ali. É aquele momento. Então, o ambiente familiar ele tem que ser transformado realmente nesse local de bênção para o filho. Ok? Ele tem que ali começar a entender que valorizar a palavra de Deus dentro da família é realmente valorizar a palavra de Deus em todos os aspectos da sua vida. Então, ensino da palavra de Deus, você, pai e sua mãe, você, pai e mãe, com os seus filhos de maneira particular, o estímulo ao culto doméstico, uma grande ferramenta, ok? Para você transformar o ambiente da sua casa em um local em que Deus esteja ali a trazer o culto doméstico, realizar o culto doméstico dentro da sua casa, ok? Nosso autor aqui, ele traz uma coisa muito interessante, é que nesse momento, os filhos, eles podem ter uma questão de uma confiança maior em relação aos seus pais, de falar sobre as suas lutas, de falar sobre as suas dificuldades, e aí existem momentos de intercessão para que Deus venha, entre com providência. Existem momentos de louvor para que Deus seja glorificado ali, de acordo com todas aquelas bênçãos que vão ser alcançadas dentro desse ambiente espiritual que é criado dentro do seio da família, que é criado dentro da casa, dentro das quatro paredes mesmo. Então, a família tem que procurar, a família cristã tem que ter essa consciência. O culto, ele não se encerra, ele não pode se encerrar quando termina aquelas 2 horas ali dentro do templo. Não, mas o culto tem que ser levado para dentro da casa, para dentro do seio da família. Já colocamos aqui que uma igreja saudável é formada por famílias bem estruturadas. Amém? E uma família só é bem estruturada quando a base dela é a palavra de Deus. Quando a base dela é realmente a presença do Espírito Santo. E não importa o que passou, não importa o que aconteceu. Se você cometeu erros com seus pais, se você cometeu erro com seus filhos, não importa. Importa que hoje você tenha essa consciência de fazer do seu lar um local onde verdadeiramente ali o Espírito Santo possa habitar. Porque, reitero mais uma vez, aonde há o Espírito Santo, ali está o reino de Deus. Salomão. O terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema pais que protegem seus filhos.
a importância dos pais estar atento aos seus filhos. Qualquer mudança de pensamento, qualquer mudança de humor, qualquer coisa que ele notar diferente, ele precisa estar atento para os seus filhos, principalmente nos dias de hoje. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, que na infância, na adolescência e na juventude, eles tenham essa proteção dos pais. Não só o pai, mas também a mãe também. A gente fala muito aqui do pai, mas está dizendo no contexto geral, de ambos os cônjuges, ter essa preocupação e trazer e promover essa proteção. Ele diz aqui que nossas crianças devem ser protegidas física e emocionalmente e espiritualmente. Nossos adolescentes, eles estão muito expostos à mídia, o acesso ao celular, ao mundo. Porque eu digo um celular, você acessa o mundo, está no mundo, o mundo está na palma da sua mão. É o mundo mesmo. Você anda o mundo todo com o celular. Então deve estar protegido, deve achar guarida em nosso lar para experimentar assim suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para eles. A gente viu adolescente, os jovens, nossos jovens, devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, porque tem pais que chegam até a humilhar os seus filhos e serve como efeito contrário, dever trazer ânimo, conforto, alegria, traz desânimo. E só afasta mais ele do pai e da mãe também. Então, trazer ânimo, que os instrua diante de suas lutas e tribulações. Às vezes, nossos filhos trazem as preocupações, as tribulações para os pais, e eles não têm nem tempo de ouvir, nem tempo de aconselhar. E é isso que o inimigo ele quer, isso mesmo, que deixemos os nossos filhos à mercê do lobo devorador. O tempo é hoje a família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Então é importante que os pais se preocupem em proteger os seus filhos. Há pouco tempo eu vi uma reportagem aí de uma criança de 11 anos que desapareceu e ainda está desaparecida. Já alguns meses atrás, outra jovem adolescente também que desapareceu e foi encontrada morta. Essas as notícias que a gente vê no dia de hoje. Mas por que isso acontece? Os pais têm que estar cuidando bem dos seus filhos, se preocupando, não deixando a própria sorte, não. A sinopse desse tópico diz assim, que há promessa na Bíblia que traz consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos, ou para os nossos filhos. Não é isso, irmão Isaías? Amém, meus irmãos. Chegamos agora na conclusão, no final da nossa lição. Esperamos que você tenha sido abençoado aqui. Amém. Por essa explanação dessa lição. Esse programa, né, vale reiterar isso aqui, vale deixar isso bem claro, não tem a proposta de substituir a escola bíblica dominical local, de maneira nenhuma, ok? É mais uma ferramenta, professor, aluno, para você realmente aí ter um contexto maior da sua aula no domingo. Amém? É necessário que você compareça à escola bíblica dominical na sua escola local. Meus irmãos, a conclusão diz assim, vou lê-la de maneira aqui bem rápida para você. A vontade do Altíssimo é que as suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre os nossos relacionamentos com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar
de maneira equilibrada, veja só, palavra, equilíbrio, termo, e ao mesmo tempo abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Então, meus irmãos, se Deus é zeloso pela nossa família, nós também temos que ter esse zelo sobre nossos filhos, sobre nossas próprias famílias. O resumo é que nós, como pais e mães, temos que tomar tempo com os nossos filhos. Pai, mãe, tome tempo com os seus filhos. Sejam eles crianças, pré-adolescentes, adolescentes, até mesmo jovens e adultos. Tenham tempo de convivência, de harmonia e de ensino da palavra de Deus para com os seus filhos. E filhos, honrem seus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa para que você viva bem e muitos anos aqui na terra. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus abençoe a sua família e você esteja domingo na Escola Bíblica Dominical. Amém, que Deus te abençoe. Aqui a aula é assim, ela é explicada passo a passo para que você tenha um conteúdo para dar a sua aula. Também eu te peço encarecidamente que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Amém. Já vos convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.